Conta pra nós então, Kátia, como que você conseguiu, né, chegar nessas instituições, né, como Albert Einstein, a USP, e não só atingir o patamar de ser médica, né, vindo do interior ali e tal. E a gente sempre fala muito sobre isso, né, David? A gente viajou recente com uma amiga nossa que é maravilhosa também, só que o pai dela já era médico, né, o pai dela também é da mesma área. E a gente fala um pouco sobre isso, né, o quão, às vezes, pra algumas pessoas é mais difícil, né, chegar, não tirando assim o mérito, todo mundo tem as suas dificuldades, mas quando você não tem nenhuma referência na família, é mais difícil, né? No meu caso, não tinha ninguém que tinha empreendido, tinha um tio que foi pro exterior que me mostrou que, tipo, é possível, mas a grande maioria das pessoas, né, no seu caso, não tinha ninguém que tinha conseguido sair dessa situação. Quando a gente quando a gente vem desse lugar, eu acho que a gente tem, é mais difícil e também a gente tem uma responsabilidade, né, que daí você vai ser essa pessoa, né, então, tipo, exato, hoje você é pra sua sobrinha o que o meu tio foi pra mim, assim, né, aquela pessoa que mostra que, ó, os caminhos são possíveis, eu abri aqui caminho pra você, né, conta aí pra nós. Você veio de uma cidade pequena também? Isso, eu vim de uma cidade bem pequena, um pouquinho maior do que eu falei, do que a do David, né, que tinha 25 mil habitantes, mas é isso, não tinha... A única escola particular que tinha era totalmente inacessível para os meus pais. Assim, era um nível de... Nunca passamos necessidade, mas assim, realmente as coisas eram muito contidas. Tanto é que eu sempre quis fazer medicina. Por quê? Deus que sabe. Meu pai fala que eu falei mamãe, papai, a terceira palavra foi medicina. Meu Deus, medicina. Olha só. Tipo, bem pequena, isso? Bem criança. Que isso. E aí, assim, o que eu podia fazer com isso, né? Então, assim, eu me servia muito da biblioteca da escola, então eu sempre fui uma leitora voraz. Por isso que a minha maior média no vestibular eu passei nas 25 vagas que tinha por ano na faculdade, porque eu tirei uma nota muito boa na redação. Então, assim, eu lia muito dos livros que tinha disponível na própria biblioteca da faculdade, da escola. E uma coisa, a gente podia levar para casa os livros que você ganhava do governo. E aí, eu acho engraçado isso de contar, porque realmente é uma coisa que me marcou. Eu lia sempre o mesmo livro de biologia todas as férias. Então, pro vestibular, eu não precisei estudar biologia. Olha isso, porque você já tinha lido. Porque eu já tinha lido aquilo várias e várias vezes. Então, eu lia os mesmos livros de biologia. Era um livrozinho, eu lembro, ele era azul. Tinha uma gruta azul, era um exemplar, e o outro era um macaquinho na capa. E eu li esses mesmos livros todas as minhas férias. Então, assim, foi uma coisa que eu fui aprendendo. E aí eu não precisei estudar essa parte pro vestibular. Daí depois, quando eu formei antes do tempo, eu terminei com 16, então aí eu fui já fazer a parte do vestibular. E aí eu fui morar com alguém da família, uma pessoa da família, tudo. Daí eu trabalhava pra essa pessoa. Eu trabalhava assim, né? Porque, tipo, você fazia as coisas em casa, cuidava da filha dela e tudo, e ela me deixava morar com ela, pra poder estudar pra fazer medicina. Então, era isso. Então, eu acordava cedo, todo dia. Isso foi um ano de preparação. Isso ainda em Recife, né? Não, no Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte. Isso. Em qual cidade? Eu fui morar em Mossoró, que é uma cidade um pouquinho maior. Que é maior. Tem 250 mil habitantes, é um pouco maior. É a segunda cidade do estado. Sim. E aí, eu acordava cedo todo dia, organizava a casa, fazia o almoço, e aí eu ia pro cursinho. Quando eu chegava, mais ou menos umas 8 horas, eu fazia o jantar, deixava todo mundo comia, lavava a louça e eu ia estudar. E aí eu estudava química, geralmente, que era uma coisa que era fácil de aprender pra mim. E aí depois, eu dormia. Isso todos os dias, tá? De meia-noite até 2 da manhã eu dormia. Aí das 2 às 4 eu acordava pra estudar de novo. Nossa, então merece onde tá. Com certeza. E aí dormia de 4 às 6, e às 6 eu começava tudo de novo, isso por um ano. E aí foi quando eu fiz o vestibular. Lá nessa época eram, como eu falei pra vocês, 25 vagas por ano, 26 vagas por ano. E aí era meio a meio, você tinha cotas ou não cotas. E nesse ano foi um ano que teve muitos falsos cotistas a gente sabe depois, né? No dia você não sabe quando sai o resultado. E eu fiquei na terceira suplência, eu não passei. Depois desse ano sofrido, eu não passei. Foi a sua primeira tentativa no vestibular? Aí fiquei na terceira suplência, não passei. Aí falei, pô, tenho que fazer outra faculdade que me permita ficar aqui. E aí eu escolhi fazer na Federal, eu fiz o curso de zootecnia, passei em primeiro lugar. Porque, obviamente, o estudo para quem vai fazer zootecnia e para quem não tem comparação, né? Não tem comparação. E aí, realmente, a concorrência é muito diferente. E aí, eu fui fazer o curso de zootecnia e fiquei mais um ano, que foi porque lá na Estadual do Rio Grande do Norte, você só tem um vestibular por ano, né? Você só entra uma vez, só tem uma turma, uma entrada. E aí, nessa segunda vez que eu fiz, eu passei. Maravilhosa. Então. E aí, fiz os 6 anos,
com muita dificuldade. Isso em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Isso em Mossoró, isso. Dividi o quarto com mais 2 meninas. Teve coisas que, enfim, né? Tipo, meus pais se separaram no meio do caminho, daí meu pai achou que não era mais legal me ajudar. Então, eu tive que trabalhar durante a faculdade. Veja, medicina é um curso integral. Manhã e tarde, todos os dias. Muitas vezes à noite, muitas vezes no sábado. Mas aí a gente dava um jeito, fazia os trabalhos dos outros colegas, evoluiu o pessoal, os pacientes para outros colegas durante o final de semana. Aí me dava aqui R$50, R$40. E aí eu ia juntando para poder pagar meu aluguel. E foi isso. Daí fiz os 6 anos, terminei. Quando eu tava eu sempre fui muito boa de coisas manuais. Tanto é que hoje eu faço intervenção por causa disso, né? Então eu queria fazer cirurgia e eu operava já desde o 3º período. Já comecei a acompanhar os cirurgiões. Então no meu último ano, um dos cirurgiões começou a me pagar para trabalhar com ele. Para fazer, para ser o primeiro auxiliar dele. E aí foi assim que eu consegui terminar e não ter que trabalhar na Riachuelo. Meu plano vou fechar a faculdade, vou trancar, vou trabalhar 1 ano na Riachuelo. Esse era o meu plano. Eu não tinha como pagar o aluguel. Não tinha como pagar comida. Eu estudava com o livro da minha colega quando ela ia dormir. Quando ela dormia, daí eu estudava com o livro dela. Porque você não tinha dinheiro pra fazer os xerox dos Porque eu não tinha dinheiro pra fazer xerox, eu não tinha dinheiro pra xerox. Então, e assim, é um curso que é super, te puxa muito, né? Não tem como eu dizer que não é que é fácil, porque não é. E você tá muito jovem, né? A gente escolhe o que vai fazer muito jovem no Brasil, eu acho. Então, você tá ainda com a mente muito... Você não tem espaço, imaturo, né? Pra decidir né? o que é muito imaturo, exatamente. Você tá muito imaturo. E aí foi isso, fiz os 6 anos, acabei a faculdade. Daí, quando eu acabei a faculdade, obviamente, eu não tinha dinheiro pra vir fazer a residência. Falei, então, vou trabalhar 1 ano. Não na Riachuelo. Não na Riachuelo dessa vez. Fui pra Harvard, trabalhava em tudo. Na UPA, continuei operando com esse cirurgião que, tipo, foi uma bênção na minha vida. E dava plantão e fazia PSF também. Que era aquele PSF que eu já te contei, que eu ia na zona rural. Aí, cada dia era num sítio diferente. Cada dia eu atendia uma... PSF é o posto de saúde, né? Posto de saúde, isso, postinho. Um postinho. Aí você ficava indo nas áreas rurais da região de Mossoró. Isso em Mossoró ainda. Isso, era numa cidade pequena chamada Ipanguaçu, que é no interior. Mais interior do que Mossoró. Alô, Ipanguaçu! Alô, Ipanguaçu! Ai, gente. E assim, aprendi muito. Esse 1 ano que eu trabalhei, nossa, aprendi demais, né? Porque assim, a sorte é que antigamente as faculdades, eu digo isso porque hoje eu tenho residentes, eu tenho pessoas a quem eu ensino. E realmente a gente saía da faculdade sabendo atender. Né? Hoje em dia, eu vejo que os meninos saem muito crus, assim, do termo de atender mesmo, de saber examinar um paciente, tudo. A gente não, a gente saía muito bem. Tanto é que, tipo, eu peguei o meu CRM, no dia seguinte eu tava plantando SAMU. Dia 1. Olha só. Então, assim, tanto é porque você saía realmente, você se sentia confortável de estar preparado, ali. Né? Preparado, exatamente. Boa. E aí, depois dessa época, por que você decidiu São Paulo, amiga? Era por causa da USP mesmo, da instituição? Não, ou porque você queria? Eu tinha um professor na faculdade, que chama Dr. Felipe. Ele é nefro. E pra mim era o médico que eu conheci até hoje. Assim, o melhor médico que eu já conheci. Tanto de empatia com o paciente, o jeito que ele tratava os doentes, o jeito que ele sabia de medicina, o jeito que ele falava sobre fisiologia. Eu achava aquele cara o máximo. E ele tinha feito USP Ribeirão Preto. E eu queria ir pra USP Ribeirão Preto. Então, quando eu comecei a estudar pra residência, eu coloquei assim a foto do HC na minha frente e era a minha motivação. Olha, então eu trabalhava em 4 trabalhos para poder juntar dinheiro, porque eu só tinha 1 ano para juntar esse dinheiro para vir para cá. E estudava no meu tempo livre, estudava para poder fazer a residência. E aí depois disso, quando eu vim, tem toda a questão as residências de grandes escolas, são cantos muito fechados, assim, para você entrar, né? São locais que realmente quem já está na faculdade tem talvez um privilégio, uma facilidade maior. De acesso. Tipo, no meu ano, são 10 vagas para o Brasil todo. Tinham 7 da casa que queriam, os 7 passaram. Tinha uma vaga que estava guardada para Marinha, que era um cara que tinha passado no outro ano. E tinha 2 vagas, eu entrei numa dessas vagas, eu e outro colega. Então foi isso. Aí fiz 3 anos de radiologia. E depois, aí já fui direto, eu fiz mais 2 anos de intervenção no Albert Einstein. Eu já contei uns 20 anos aí. São 11 anos de formação. É um tempinho.